Chegar aos 50 é um marco. As coisas mudam de figura, né? As prioridades ficam mais nítidas. A gente percebe que não dá mais para gastar tempo com o que não é essencial. O que vamos fazer aqui é mergulhar numa sabedoria profunda, inspirada nos estoicos, para ajudar a navegar essa fase, que é uma verdadeira transformação. Porque o estoicismo, com aquele foco no que a gente pode controlar, é uma ferramenta, nossa, poderosíssima para esse momento. E essa frase aqui, ela resume tudo, não é? Pensa bem, é como se a vida entregasse um filtro. E ele serve para quê? Para tirar tudo o que não é essencial. Sabe aquelas amizades que só puxam para baixo? Fora. Aqueles hábitos que sabotam? Fora. E o mais importante, aqueles arrependimentos que ficam pesando, paralisando? Fora também. É hora de limpar a casa. E aí vem aquela pergunta, né? Aquela que bate fundo quando a gente olha para trás e vê que o caminho percorrido é maior do que o que tem pela frente. Eu vivi de verdade ou só passei pela vida fingindo? Nossa, é uma pergunta que exige uma honestidade brutal, um confronto direto com a própria consciência que, vamos combinar, muita gente passa a vida inteira evitando. Mas então a gente sai do problema e começa a olhar para a solução. E a sacada é essa: a juventude nos dá energia, ok. Mas a maturidade, ela tem que nos dar direção. É preciso parar de ver a maturidade como declínio. Não é. É uma ferramenta poderosa para viver com intenção. Pensa só, a energia da juventude é meio espalhada, vai para todo lado. Já a direção da maturidade, essa precisa ser certeira, como um laser. Ok, então vamos começar pelo começo, dominando o nosso mundo interior. Essa primeira parte é toda sobre isso, sobre os ajustes mentais e emocionais, para, sabe, recalibrar a mentalidade. E olha que interessante essa comparação: dinheiro e tempo. Dinheiro, se a gente perde, dá para recuperar, né? Trabalha mais, corre atrás. Agora, e o tempo? O tempo não volta. Nunca. Um minuto que passou, já era. E depois dos 50, essa ficha cai com um peso diferente. Gastar tempo, que é a própria vida, com coisas que não significam nada, se torna um erro, assim, crítico. Agora vamos falar de perdão, um tema pesado, mas olha essa definição: a escolha de parar de sangrar por feridas que já deveriam ter se fechado. É isso, guardar rancor é como se prender numa cela e jogar a chave fora. O perdão não é um presente para quem nos feriu, é um presente que damos a nós mesmos. É dizer, chega, não vou mais deixar essa dor do passado controlar o meu presente. Eu quero minha paz de volta. Sabe aquela conta que uma hora chega? Pois é. Por muito tempo a gente vai ignorando os sinais, né? Mas aos 50, o corpo chega com a fatura na mão. E ela é bem detalhada. Anos de sono ruim, tá aqui. Estresse acumulado, tá aqui. Dieta ruim, sedentarismo, tudo. Cada dor, cada limitação é um reflexo das escolhas feitas. O corpo não está se vingando, ele só está respondendo. E isso aqui muda totalmente o jogo. Malhar, treinar, depois de uma certa idade, não é mais sobre estética, sobre teu corpo de 20 anos. É sobre autonomia. É sobre conseguir subir um lance de escada sem perder o fôlego. Sobre carregar as próprias compras. Sobre viver sem depender dos outros. É, no fundo, um compromisso que se faz com a nossa independência lá na frente. A gente vive num mundo que é um barulho só, o tempo todo. E aí vem Epicteto e nos lembra: fale apenas quando suas palavras forem melhores que o silêncio. Uau! Isso é muito poderoso. Silêncio não é fraqueza, não é passividade. É inteligência, é estratégia. É saber a hora de não entrar numa briga inútil. É criar espaço para se ouvir. Quem domina o silêncio, no fim das contas, domina a si mesmo. Essa é outra pergunta para a gente levar e pensar com calma. Um trauma lá do passado. Será que ele ainda está no comando da vida hoje? Será que ele ainda é o piloto? Às vezes a gente não percebe, mas ele está ali, naquela reação exagerada, naquele relacionamento que sabotamos sem querer, naquele padrão que se repete e nos mantém presos lá atrás. Tudo bem, já falamos do mundo interior, agora vamos para a parte de fora. Vamos ver como essas mudanças internas começam a aparecer no nosso mundo exterior, nos relacionamentos, nas ações, em uma vida com mais integridade. E aqui tem uma distinção nossa, que é crucial: a diferença entre cúmplices e amigos de verdade. O cúmplice é aquele que passa a mão na cabeça, que valida as desculpas, sabe? Que te mantém ali na zona de conforto para ele não se sentir sozinho. Já o amigo de verdade, esse é um espelho. Ele mostra a verdade, mesmo que doa.
Ele desafia a sermos melhores. É desconfortável? É, mas é isso que nos faz crescer. Isso nos leva a uma ação bem prática: fazer uma auditoria da amizade. Parece frio, mas é essencial. É parar e pensar quem são os cúmplices na minha vida e quem são os espelhos. É preciso identificar ativamente quem só drena nossa energia e buscar quem nos impulsiona. E sim, sair dessa zona de conforto exige coragem. Agora vamos falar de duas palavras que parecem sinônimos, mas não são: herança e legado. Primeiro, a herança. É simples, é o que se deixa para as pessoas. Dinheiro, casa, carro, os bens materiais, aquilo que dá para contar e dividir. Agora, olha o contraste com o legado. Legado é o que se deixa nas pessoas. As memórias, as lições ensinadas, o exemplo de integridade, é o impacto na vida dos outros. Legado não é sobre o que se teve, é sobre o que se foi. E este gráfico aqui é um tapa na cara da vaidade. Olha só o que realmente impõe respeito depois dos 50. Confiança tranquila, caráter firme, sabedoria e lá embaixo, com míseros 5%, a aparência jovem. Tentar parecer mais novo a qualquer custo é uma armadilha. Transmite insegurança. O respeito de verdade vem do caráter, da sabedoria, de uma confiança que não precisa de holofote. A gente passa boa parte da vida numa corrida maluca para ter mais coisas, né? Mas chega um ponto em que o desafio muda. Não é mais sobre adquirir mais. É sobre se livrar de mais ilusões. A ilusão de que a felicidade está naquele carro novo, naquela casa maior. Muitas vezes essa busca por coisas só serve para tampar um buraco aqui dentro. A liberdade de verdade, ela vem de querer menos. E assim a gente chega no nosso último ponto, o mais importante, o caminho para a autenticidade. Pense nisso como seu capítulo final. É uma chamada para viver o resto da vida com verdade. Sem máscaras, sem desculpas, sendo quem realmente se é. E a verdade é que a mentira mais cara que existe é continuar fingindo. Fingindo que aquela vida que suga, que drena toda a energia, é a vida que se tem que viver. Nunca é tarde demais para mudar o rumo, mas talvez seja tarde demais para continuar vivendo uma mentira. Ficar num trabalho que nos destrói ou num relacionamento que já acabou, isso não é lealdade, é autossabotagem. Isso aqui muda tudo. O medo do fim paralisa, a consciência do fim liberta. A gente tem um medo danado de falar sobre o fim, né? Mas e se olhássemos por outro ângulo? Saber que nosso tempo é limitado não deveria ser paralisante. Pelo contrário, deveria ser o maior combustível de todos. É o que dá urgência, é o que nos faz querer viver de verdade, dizer o que importa e não deixar as coisas para um depois que pode nunca chegar. Agora é uma reflexão bem pessoal. Para um pouco e pensa. Quem era o homem que teria sido importante ter por perto quando se era jovem? Aquele guia, aquele mentor, aquela figura que talvez tenha feito falta, sabe? Que poderia ter dado um norte, uma orientação. Pois é, o grande propósito da maturidade talvez seja esse. Torne-se o homem que você precisava naquela época. A jornada para de ser sobre procurar essa pessoa lá fora e passa a ser sobre se tornar essa pessoa. É pegar toda a sabedoria, toda a força, tudo que se aprendeu e ser essa referência, para si e para os outros. E para fechar, fica essa provocação. A parte mais honesta da sua vida começa agora. A pergunta é: existe a prontidão para isso? A decisão, no fim das contas, é sempre nossa.